sendo, que vai pingando ali a conta-gotas, mas que aquele conta-gota caindo ali o tempo todo vai encher. Então, sabermos ter paciência num caminho. Vocês estão começando um caminho, vocês estão fazendo um caminho aqui de formação pessoal, de crescimento pessoal, de crescimento na maturidade, de crescimento na capacidade de ser um melhor esposo, de ser um melhor pai, de ser uma melhor pessoa. É lento. O caminho é lento. Mas façam o caminho. Não se afobem, não percam a paciência consigo mesmo. E esse é o processo fundamental para todo crescimento, porque ninguém fica santo de um dia para a noite. Ninguém fica santo para o dia da noite. São João da Cruz, ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz assim, ele falando do padre confessor, ele diz assim: quanto mais santo é o confessor, mais ele entende o pecador. Porque ele sabe o tanto que ele teve que ralar para poder vencer alguns vícios, alguns pecados, algumas falhas. Quanto mais santo é o pecador, quanto mais santo é o confessor, mais ele entende o pecador. Não tem mágica. Não tem mágica. Existem processos. Processos que dão resultados, ora maiores, ora menores, ora umas coisas ficam mais estagnadas, mas o importante é não parar de crescer. São Paulo tem um versículo aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 16, que ele diz assim, olha: não importa o grau a que tenhamos chegado, o importante é prosseguir decididamente. Não importa o grau que a gente tenha chegado. Então, não ter afobação e não ter essa falta de paciência. E por último, o último perfil aqui, característica do perfil de imaturidade, a carência de solidariedade e a carência do sentido de responsabilidade. O imaturo é alguém que não se solidariza com os outros e que não assume as suas próprias responsabilidades. Rapidamente agora, o perfil de pessoa madura. A firmeza interior da pessoa. Uma firmeza interior, convicção naquilo que assumiu. Firmeza interior, robustez. Existe uma fusão harmônica entre o pensar, o sentir, o querer e o agir. Depois, a outra coisa, a segurança e a serenidade no viver. Outra característica da pessoa madura, tomada de consciência das próprias limitações. Uma pessoa madura não é uma pessoa perfeita, já perfeita. É uma pessoa que quando erra, sabe dizer, eu errei. Vou tentar de novo. Me perdoa. Tem limite, tem consciência dos próprios limites. Tomada de consciência das próprias limitações. Do caráter reduzido das próprias energias. Saber quando parar, saber quando descansar. A compreensão, outra característica, a compreensão do esforço que exige iniciar uma obra, dar-lhe continuidade e terminá-la. Ou seja, começar, continuar e terminar. São José Maria Escrivá dizia: começar é de muitos, terminar é de poucos. A pessoa madura, então, ela sabe medir. Antes dela começar, é o que Jesus fala no Evangelho. Se você vai sair para a guerra com um exército de 1000 homens, examina para ver se com esse exército de 1000 homens você vai conseguir vencer um exército que marcha contra você com 10.000. Antes de você começar a construir uma torre, examina se você tem recursos ou material suficiente para começar a construir, para você não passar vergonha. Jesus diz isso no Evangelho. A pessoa madura é aquela que, antes de começar, ela tem a compreensão do esforço que exige iniciar uma obra, continuá-la e terminá-la. Outra característica,
capacidade de domesticar os impulsos e convertê-los em virtudes. Outra característica, conhecimento objetivo e profundo das outras pessoas, das suas verdadeiras qualidades e também das suas carências, preguiças, desleixos, deslealdades, insinceridades, máscaras e teatralidades. Mas a pessoa madura só tem a capacidade de reconhecer isso no outro e tentar ajudar e reconhecer isso porque primeiro ela fez o processo em si mesma. Ela reconheceu isso em si mesma, reconheceu a sua própria inconsistência e ela consegue ver isso no outro, mas de alguma maneira ela consegue também ajudar os outros. E por fim, a abertura para os outros e a firme decisão de transformar a vida num serviço a todos. Então, essas são algumas características daquilo que significa ser maduro. E eu quero terminar esse conteúdo aqui com uma frase de um padre jesuíta, padre Leonel Franca. Ele diz assim: se souberamos educar continuamente as nossas almas, levando-as à perfeição total de nossa natureza, teríamos realizado em sua plenitude os desígnios amorosos de Deus sobre nós. Há para cada alma um ideal divino. É sua história possível, escrita pela vontade de Deus. Há para cada um de nós um programa de vida. Elevar a cada instante a realidade da nossa existência às alturas sublimes deste grande ideal. O que o padre Leonel Franca está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus nos criou para algo. Deus nos criou para uma missão. Deus nos criou para uma altíssima vocação. Uma das coisas que nós devemos saber é que nós não fomos chamados para mediocridade. Como homens, como pessoas, como vocês como esposos, como pais, eu como sacerdote, o Senhor nos chamou para uma altíssima vocação. É muito comum que nós nos conformemos de alguma maneira com uma certa maneira medíocre de ser, com aquilo que todo mundo está fazendo, com a massa. Só que, se nós nos conformamos com a massa, nós nunca realizaremos a nossa vocação, porque Deus não criou ninguém para ser massa. Deus criou cada um de nós com uma missão única e irrepetível. E se a gente se contenta em ser massa, nós nunca chegaremos a ser aquilo que Deus sonhou e quis para nós. Se nós não fazemos transparecer de alguma maneira aquilo que Deus colocou em nós de único e irrepetível, nós não realizaremos a nossa vocação humana e nós seremos pessoas frustradas. Eu tinha um professor que ele dizia sempre uma coisa que eu refletia muito nisso. Ele dizia: o Brasil é o país das vocações frustradas. O Brasil é o país das vocações frustradas. Porque as pessoas vivem naquela coisa do jeitinho brasileiro. Aquela coisa do jeitinho brasileiro. E isso ela vai estendendo para todas as áreas da sua vida. E saber que existe para nós um chamado. O primeiro versículo que nós lemos aqui: atingir a estatura da maturidade de Cristo. Isso aqui é muito grande. É uma altíssima vocação. É claro que isso aqui requer de nós uma paciência, uma tarefa, um empenho, mas nós precisamos ter isso como ideal. O fato de nós não vamos acertar o alvo de primeira não nos deve fazer desistir de tentar acertar o alvo. O fato de que precisaremos de anos de treinamento para atingir o alvo no seu centro
não nos deve nos levar a nós esmorecermos e desistirmos de continuar tentando atirar para atingir o alvo. Nós somos chamados a atingir a estatura da maturidade de Cristo. Sermos homens como Cristo sonhou e pensou e quis para nós. Ser esposo como Cristo sonhou e quis. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se o esposo meditasse todo dia isso, levantasse de manhã, hoje eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por mim, e isso vai significar para mim cruz, mas eu estou disposto a assumir. Eu estou disposto. Grandeza de alma. Existe uma virtude cristã, que é a virtude da magnanimidade, esse nome grandão aqui, essa virtude da magnanimidade significa ter uma grandeza de alma. Magnanimidade significa alma grande. O contrário da magnanimidade é a pusilanimidade. É uma pessoa tacanha, mesquinha, de alma pequena, que dá pouco, que entrega pouco, que se sacrifica pouco. Sem isso a gente não chegará a ser maduro. E o que acontece hoje, porque nós vivemos numa sociedade de pessoas imaturas, nós vivemos uma sociedade de pessoas frustradas. E essas frustrações aparecem de diversas formas nas doenças dos nossos tempos que nós estamos vivendo por aí. Depressões, ansiedades, suicídios, uma série de outras coisas. Porque uma pessoa que vive se enganando a si mesma e não assume a plena realidade da sua vida, chega um momento que ela vai dizer: eu estou vivendo para quê? Eu estou vivendo por quê? Ou eu estou vivendo para quem? E o Viktor Frankl cita nos livros dele, com isso eu concluo, uma frase que ele expressa a realidade do que é uma pessoa que viveu uma vida inteira e ela chega lá no final e ela experimenta aquilo que ele chama de frustração existencial. A frustração existencial é quando a pessoa chega lá na frente, no final da sua vida, ela olha para trás e diz: aquele que eu sou saúda tristemente aquele que eu devia ter sido. Aquele que eu sou saúda tristemente aquele que eu devia ter sido. Nós devemos aproveitar enquanto é tempo, de nós fazermos esse processo de autoeducação, de crescimento, de maturidade, de descobrir quais são as minhas lacunas dentro da minha casa, quais são os meus pontos fracos, para com a minha esposa, para com os meus filhos, e começar a trabalhar isso sistematicamente. Não precisa querer mudar tudo de uma vez também. Às vezes pega um ponto de cada vez e trabalha aquilo sistematicamente. Vai firme. E normalmente é aquele ponto que mais afeta o relacionamento. Quando Santo Inácio de Loyola, ele fala do crescimento espiritual, ele fala: olha, para a gente ter um bom crescimento espiritual, a gente deve fazer, por exemplo, o exame de consciência, não simplesmente o exame de consciência daquele da confissão, é o exame de consciência de olhar para si mesmo, pegar aquilo que é o ponto mais fraco, que mais afeta as relações, e bater, e lutar contra aquele ponto, até ver ele destruído. E aí só depois você vai passar para um outro ponto. Porque a gente às vezes quer resolver a vida e quer resolver toda de uma vez. E aí desiste no meio do caminho. Esgota as forças, se arrebenta. Não dá conta. Então, se vocês vão começar esse processo mais profundo, se vocês estão decididos a ter uma vida mais madura, faça esse autoexame. Admita as próprias lacunas, os próprios erros. Pega aquele erro principal, aquela falta principal, aquela lacuna principal e trabalhe nela. Bata nela, lute contra ela, peça a ajuda de São Miguel Arcanjo e vai firme.
trabalhe aquele ponto e depois passe para o próximo. Para que quando chegar no final da sua vida, você não olhe com frustração para você, mas sinta alegria. Alegria de uma vocação realizada, alegria de uma vida bem vivida, alegria de quem se entregou, alegria de quem pode dizer um dia: a minha vida foi uma resposta aos anseios dos meus filhos, da minha esposa e de todos aqueles que precisaram de mim. Eu não vivi em vão. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração para concluir esse momento. Queremos olhar para o sacrário, aonde Jesus se faz pequeno na humildade e se esconde na espécie do pão eucarístico para nos alimentar. E olhando para o sacrário, nós queremos pedir: Senhor Jesus Cristo, ajudai-me a vencer a mim mesmo. Ajudai-me a crescer na humildade, a ter a coragem de ser humilde, de me abaixar para reconhecer os outros mais importantes do que eu mesmo, a dar a minha vida pelos meus, assim como o Senhor deu a vida. Ajuda-me, Senhor, a diminuir para mim mesmo, para servir mais, para me doar mais, para ser alimento. Assim como o Senhor se abaixa na Eucaristia para ser alimento, ajudai-me, Senhor, também a crescer na humildade para que eu seja alimento para minha esposa, para os meus amigos, para os meus filhos, para os meus familiares, para aqueles da minha comunidade que precisam de mim. Ajudai-me, Senhor, a não querer o tempo todo ficar querendo me alimentar. Ajudai-me a ser um grão de trigo que é moído, que se torna farinha, que se torna alimento, que se torna pão. Ajudai-me, Senhor, a ser triturado como o trigo, para depois se tornar pão e alimento para os demais. Olhemos agora para a cruz de Jesus e peçamos ao Senhor a graça de nós também nos entregarmos como Ele. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Atingi a estatura da maturidade de Cristo. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua cruz e contemplamos o Teu sacrifício no Calvário. E vos pedimos, Senhor, que nos dê a graça de compreendermos também que a nossa vida só tem sentido na doação. Ajudai-nos, Senhor, a vencermos a nossa tendência de o tempo todo querermos nos poupar, querermos ter vantagens, querermos ocupar o primeiro lugar. E ajudai-nos, Senhor, a ocupar o último lugar, que foi o lugar que o Senhor ocupou na cruz, o lugar dos criminosos, o lugar dos malfeitores, para nos dar a vida e para nos resgatar. Ajudai-nos, Senhor, também a rasgar o nosso coração, para que nós sejamos capazes também, de assim como do Teu coração rasgado, que jorrou sangue e água, como fonte de salvação para nós, nós também sermos capazes de rasgar o nosso coração, para nos doarmos, para nos abrirmos para os outros que necessitam de nós. Dá-nos, Senhor, a graça de nos deixar ser feridos para curar, de nos deixar pregar na cruz também para salvar e redimir. Dai-nos a graça, Senhor, de recebermos as coroas de espinho para levarmos sorrisos e alegria para aqueles que dependem de nós.
Dai-nos a vossa graça, Senhor Jesus, de sermos aquilo que o Senhor espera de nós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.